Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cássio, mas sou conhecido como Anderson Cássio, pode me chamar de Cássio. Vou falar sobre. Ih, caramba, esqueci. O que é mesmo? Conhecido como Cássio. Vou falar sobre assentamento precário. O assentamento precário são aqueles assentamentos que temos os cortiços, as favelas, os loteamentos clandestinos, enfim. Como começou isso? Em 1950, em 1960, né, na verdade, foi favelizado o primeiro morro no Rio de Janeiro, Morro da Providência. E por que é chamado de favela? Voltando a muitos anos atrás, na Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, os soldados eles tinham que fazer um acampamento para monitorar os seus rivais. Então, nos morros, eles acamparam, fizeram uma cobertura irregular. E lá em Canudos, na Bahia, naquele morro, eles denominaram o que? De favela. Por que favela naquela época? Porque naquela época, na Guerra de Canudos, lá naquele morro, encobria muito uma planta que também chamava favela. Ela cresce de 3 a 5 metros. Para quem não conhece essa planta, ela tem um óleo que é para consumo humano e tem as suas sementes, dá para fazer farinha, que também dá para fazer pão, etc. Ela é aproveitável. E esse nome foi crescendo no Brasil, sendo depois modificado em 1980. Depois, em 1991, foi para uma classe subnormal, que foi criticada, achando um termo pejorativo. Então, as favelas no Brasil foram crescendo irregularmente, né? Vamos dizer assim, porque é um tipo de construção irregular, porque às vezes não tem licenciamento, não tem um padrão de construção. E falando mais, e também os encanamentos, o esgoto, a água. Então, isso sim seria a favela, né? Mas temos também o cortiço, também os cortiços também no centro do Rio de Janeiro eram com banheiro e um cômodo, né? Mais um cômodo, mas era isso, as instalações era, vamos dizer que eram mais instalações divididas, mas organizado em si. Os cortiços eles eram mais alinhados, mais bem mais formulado em termos do que as favelas. Mas com o tempo a prefeitura ela desapropriou aquilo ali e depois foram se construindo partes edilícias, né, que temos até muitos prédios antigos ali que antigamente eram cortiços no centro do Rio. Então esse assentamento precário ele veio já longo do afrouxamento, né, da política em si lá atrás. Porque se o governo lá atrás tivesse financiado casas para a população ou algo similar assim, que eles não pudessem fugir para os morros, para os lugares para construir suas casas, não existiriam as favelas. Então, por isso que a favela hoje em dia no Brasil são grande, é muito grande a favela no Brasil. Por causa que se você vai comprar um terreno no centro do Rio, são milhões. Então, uma pessoa que trabalha com salário mínimo, às vezes não tem nenhum trabalho, ela não tem condições de manter uma casa no centro do Rio. O engraçado, se você nunca notou, as pessoas mais humildes
você pode notar, elas moram mais nas favelas e os ricos, de mais condições financeiras, moram mais pro centro, né? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos, as pessoas que têm menos condições estão mais no centro e as pessoas com maior condição financeira ficam mais nos morros, nas encostas, porque lá nos Estados Unidos os ricaços eles gostam de ter a visão, a visão das paisagens, de tudo, né? Então é o contrário nos Estados Unidos. É um fato, né, que muitas pessoas desconhecem. Temos também os loteamentos irregulares, que são os loteamentos que não têm seu aval, sem a fiscalização, tem os clandestinos, que são feitos tudo desordenadamente, enfim. Esses assentamentos que a gente pode passar e eu agradeço pela oportunidade aí. Um grande abraço.